E eu quero ler para os irmãos alguns versículos deste capítulo, versos 50 até o versículo 58. Podem ficar assentados. Eu quero falar nesta noite sobre a importância da obra de Deus. Eu quero falar sobre a importância do ministério, a importância da igreja, porque é através dela que eu e você servimos a Deus. Aliás, seria impossível servir a Deus se não fosse pela igreja, se não fosse através da igreja. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, fala sobre a importância da obra de Deus. Preste atenção que você vai perceber que este é o tema do texto, pelo menos um dos temas. Você vai perceber que a obra de Deus é a conclusão de tudo que se passa na vida de uma igreja. A partir do verso 50, 1 Coríntios 15, nós lemos: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. A palavra mistério, algo que era desconhecido até então, no Velho Testamento. Mas a partir do Novo Testamento e das cartas paulíneas, não são mais mistérios, porque agora nos foram revelados. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, diga alguém, transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, falando do nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora todos nós vamos ler o verso 58 juntos. Eis aqui a conclusão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta é a conclusão, de um livro inteiro que foi escrito para repreender uma igreja. Um livro inteiro que foi escrito para corrigir os pecados que aquela igreja estava praticando. Depois de repreendê-los, Paulo então fala sobre a importância do ministério. Ou seja, ele sabia que aquela igreja jamais venceria o pecado, jamais venceria as suas dificuldades, se primeiro não se envolvesse na obra de Deus. Na verdade, na grande maioria das vezes, nós nos envolvemos em pecado porque nós não estamos envolvidos na obra de Deus. Na grande maioria das vezes, nós estamos falhando e entristecendo a Deus porque não estamos ocupados com as coisas de Deus. Só que eu sempre aprendi, desde a minha infância, que nós jamais deveríamos dar ministérios para os crentes carnais e desanimados. Porém, a receita de Paulo foi exatamente o contrário. Parece que ele está nos dizendo que quanto mais carnal e frio for um crente, mais oportunidades de trabalho ele precisa. Isso não significa colocá-lo como líder, jamais, porque líder é alguém de exemplo, amém, irmãos? Só deve ocupar cargos de liderança pessoas que estão dando o exemplo. Mas
temos que dar oportunidade, sim, para que todos os crentes possam servir a Deus e servir uns aos outros. E apesar de toda a carnalidade em Corinto, Paulo nunca recomendou o fechamento daquela igreja. Ele nunca recomendou a dissolução daquela comunidade. Antes, ele aconselhou a constância e a abundância no trabalho de Deus. Ele demonstra que o envolvimento na obra de Deus é a solução para, muitas vezes, a falta de amor que existe entre nós. É a solução para, muitas vezes, a infidelidade da nossa parte para com os dízimos e a promessa de fé para missões. É a solução para a falta de evangelismo de nossa parte e tantos outros problemas que assolam a nossa igreja e impedem o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Paulo, ele usou 2 sinônimos para demonstrar a importância do trabalho, a importância do ministério na vida do verdadeiro cristão. Ele disse firmes e ele disse constantes, que na verdade significam a mesma coisa, imutáveis. Firmes e constantes, sempre avante. Diagnosticada com um câncer avançado, uma médica dermatologista perguntou para o seu médico oncologista se ela deveria parar de trabalhar enquanto estava fazendo o tratamento para combater o câncer. Ele disse: de jeito nenhum, o sedentarismo só vai piorar ainda mais a sua doença, mas continue envolvida, continue ativa, continue trabalhando tanto quanto possível. E assim também Paulo está nos dizendo, irmãos, ele está nos mostrando, por maior que seja o pecado, por maior que seja a decepção, nenhum crente jamais deveria abandonar a obra de Deus. Por quê? Porque quando você deixa de servir a Deus por causa de uma derrota, outras derrotas piores irão surgir por causa da primeira. E eu repito, quando você deixa de servir a Deus por causa de uma derrota, outras derrotas irão surgir por causa da primeira. Para uma igreja que precisava vencer o pecado da imoralidade, da rivalidade, do orgulho, da apatia espiritual, Paulo apelou para 3 tipos de mistérios. Mistérios até então inexplicáveis, porém que podiam dar vitória para aquela igreja. São eles o mistério do corpo glorificado. Até então eles nunca haviam ouvido falar sobre isso. O mistério da morte derrotada. E finalmente o mistério do trabalho recompensado. Em cada um desses versículos nós vamos ver esses 3 mistérios que poderão também transformar a minha vida, a sua vida e a vida da nossa igreja. Primeiro, o nosso corpo glorificado. Paulo disse no verso 50, e agora digo isto, irmãos, ele está falando com aquela igreja problemática, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue aqui se referem ao nosso corpo mortal, ao nosso corpo físico, portador de vírus e de bactérias e de alelos defeituosos que nós recebemos de nossos antepassados. O nosso corpo que começa a morrer exatamente no momento em que começa a viver. Alguns seres humanos já morrem dentro mesmo do útero da mãe, e outros conseguem viver 40, 50, 70, 80 anos de vida. Portanto, Paulo, ele deixa bem claro que nosso corpo físico é um lugar temporário, é um lugar transitório. Por mais que você faça exames médicos, por mais que você frequente a academia de ginástica, por mais que você consuma suplementos alimentares, por mais que você faça cirurgias, Paulo está dizendo, o nosso corpo é um lugar transitório.
não devemos fazer dele um altar de adoração, pois ele está ficando velho, nosso corpo está ficando doente, e a cada dia que passa, o nosso corpo está expulsando o espírito de vida que ainda existe dentro dele. Só que muitos crentes deixam de trabalhar para Deus, deixam de se envolver na obra de Deus em busca de prazeres, riquezas, pensando sempre no bem-estar do corpo físico. E Paulo nos dá duas razões para não vivermos assim. Primeira, ele diz que a corrupção do corpo é algo iminente. Iminente quer dizer, é algo que não é algo que ainda vai acontecer, mas é algo que já está acontecendo. A palavra corrupção, que ele usa no verso 52, é sinônimo de morte, é sinônimo de putrificação. A morte é um processo que dura a vida inteira e ela só termina com a decomposição completa do nosso corpo. Portanto, Paulo está dizendo, olha, a qualquer hora do dia ou da noite, quer seja através de uma doença, através de um acidente, todos nós iremos morrer definitivamente. Porque morrendo, todos nós estamos. Mas haverá aquele momento que será algo definitivo. Isso aconteceu recentemente na nossa igreja filha de Ribeirão Preto. Um senhor começou a visitar os nossos cultos, irmão Hugo. Ele havia estado conosco já por 3 semanas. No domingo à noite, ao se despedir, ele disse, pastor, até quarta-feira. Até quarta-feira. Eu fiquei feliz quando ele disse até quarta-feira, porque ele estava então demonstrando que ele passaria a frequentar assiduamente a nossa igreja, mas na segunda-feira, no dia seguinte, por volta do meio-dia, meio-dia e meia, ele chegou em casa para almoçar, ajoelhou-se para dar comida para o cachorro cego, cachorro velho. Ele tinha que colocar a comida dentro da boca do cachorro. E enquanto ele estava fazendo isso, a esposa dele só ouviu um suspiro bem alto. E quando ela olhou, ele já estava morto, deitado ao chão. Ele foi pego de surpresa. Ele nem viu a morte se aproximando. A família inteira foi pega de surpresa. Por quê? Porque a morte é iminente. Ela pode acontecer para mim e para você a qualquer hora do dia ou da noite. Sabendo disso, que a morte é iminente, é algo que vai acontecer qualquer dia desses. Paulo então, ele tomou a melhor decisão que um salvo pode tomar nesta vida. Ele decidiu, porque para mim o viver é Cristo, e se morrer é lucro, amém, irmãos? Ele decidiu que como a morte podia vir a qualquer instante, para ele o viver seria Cristo. E quando a morte chegasse, seria lucro. Ou seja, Paulo já se considerava morto. Ele já se considerava morto para este mundo e vivo para Deus. Ele estava aguardando apenas o seu reencontro com Jesus. E assim também, vamos nós morrer para este mundo e viver para o nosso Deus. Não só a morte é iminente, mas Paulo ensina no verso 52, que a nossa transformação também é iminente. Ela pode acontecer no momento. E Paulo usou uma expressão científica, no momento, para falar do tempo entre o nosso óbito oficial e a nossa glorificação. Tudo acontecerá num átomo de tempo. E quanto tempo é um átomo de tempo? Ninguém sabe, mas nós só sabemos que vai ser muito rápido. Imagine só, alguns de nós, 20, 40, 50, 60, 70, 80 anos, nesta carcaça velha, cheia de cansaço, cheia de problemas, cheia de defeitos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que num piscar, num abrir e fechar de olhos, num segundo de tempo, tudo isso vai ser transformado. E a maior prova disso
é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os discípulos viram o seu corpo desfigurado, viram o seu corpo dilacerado, viram o seu corpo consumido pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Mas 3 dias depois, ele apareceu, glorificado, saudável, fortalecido e imbatível. E um dia, irmãos, nós seremos como Jesus. O apóstolo João disse, porque assim como é, o veremos. Significa, nós vamos viver eternamente, mas agora dentro de um corpo glorificado e não mais condenado pelo pecado. Em outras palavras, Paulo disse para aquela igreja carnal, apática, não vale a pena ficar parado aí. Vamos trabalhar, pois um dia iremos receber um corpo glorificado. Não só a morte é iminente, não só a morte vai ser derrotada, não só a morte, irmãos, vai ser transformada em glória, mas Paulo diz no verso 54, que ela será tragada. Tragada foi a morte na vitória. Os crentes salvos não deveriam ter medo de morrer, né? Dizem que o crente salvo, ele não tem medo do que vem após a morte, ele só tem medo do processo da morte. Mas uma jovem de 29 anos de idade, ela foi diagnosticada com um tumor maligno no cérebro. Depois de 2 cirurgias mal sucedidas, o médico disse que ela tinha só mais 6 meses de vida. E ela iria sofrer muito até ser consumida pela morte. Ela decidiu então que não iria esperar pela morte, mas escolher o dia, o local e as pessoas com quem ela estaria no dia da morte. Ela saiu de um estado e foi para um outro, onde era autorizado a eutanásia. E realmente ela escolheu o dia, ela escolheu a hora, ela foi assistida por um médico. Ela não fez nada ilegal e ela, através de uma injeção letal, tirou a sua própria vida. Suas últimas palavras não mencionaram nada sobre Deus, nada sobre Jesus Cristo. Então provavelmente ela não era salva. Mas ficou bem claro que ela não tinha medo do que viria após a morte, mas ela tinha medo sim do processo da morte. Mas se o homem perdido soubesse, entendesse o que vem após a morte, ele teria medo de tudo. Mas o salvo, ele não precisa ter medo de nada. Primeiro, porque a morte, irmãos, Paulo ensina, é uma passagem de entrada para o céu. Nós só vamos para o céu quando esse espírito de vida deixar o nosso corpo. Paulo disse que a carne e o sangue não podem herdar o céu. Tragada significa engolida. Tragada significa aniquilada. E a palavra vitória significa para sempre. Paulo está citando o mesmo ensinamento que há em Isaías 25:8. Mas ele não parafraseou o versículo de Isaías, ele não citou o versículo de Isaías do Torá e nem da Bíblia grega Septuaginta, ele simplesmente citou o ensinamento que ele, como escriba, havia aprendido. Inspirado pelo Espírito Santo, ele usou as mesmas palavras. Aniquilará a morte para, diga alguém, sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Mas tudo isso só será possível em um lugar chamado céu. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quantos acreditam nisso? A morte é uma passagem de entrada para o céu.
Paulo está dizendo, sabendo disso, que nós vamos morrer e nós vamos para o céu em um corpo glorificado. Não fique parado aí, dando tempo para o pecado, mas abandone o pecado e se envolva na obra de Deus. Aliás, a maioria de nós pode testificar que éramos melhores crentes quando éramos mais envolvidos, quando éramos mais participativos, quando éramos mais disponíveis para nos ocuparmos da obra de Deus. A morte não é apenas uma passagem para o céu, mas Paulo também ensina. A morte é uma passagem de entrada para a perfeição. Eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado de errar. Eu estou cansado de decepcionar. Eu estou cansado de falhar. A Bíblia diz, do que se queixa, pois, o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E é isso que eu faço. Eu estou sempre me queixando das minhas falhas. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Um dia eu não vou precisar reclamar mais, porque um dia eu serei perfeito. Paulo diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então Deus, Ele não irá apenas abolir o pecado, mas também o causador do pecado, ou melhor dizendo, o causador da morte, que se chama pecado. Ou seja, nós nunca mais iremos pecar contra Deus. Nós nunca mais iremos pecar uns contra os outros. E nós nunca mais iremos pecar contra nós mesmos. Só Deus sabe, nesta noite, o quanto o nosso pecado, o quanto as nossas falhas têm prejudicado pessoas inocentes. O quanto os nossos pecados têm roubado de nós a paz, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O quanto nosso pecado tem entristecido a Deus. Mas um dia nós seremos perfeitos. Um dia nós seremos incapazes de machucar alguém por causa de nossos pecados. Paulo está dizendo, só de saber disso, você não sente vontade de trabalhar para Deus? Só de saber disso, você não sente vontade de abandonar todos os embaraços e pecado que tão de perto nos rodeiam e avançar para Deus? John Wesley, que foi um dos maiores evangelistas e também um dos homens mais santos que a igreja evangélica já conheceu, ele acordava todos os dias com a intenção de ser perfeito. Por isso ele criou tantos métodos, através dos quais ele acreditava que podia alcançar a perfeição. Ele vivia acreditando nisso, ele vivia tentando isso. Mas na cama da morte, John Wesley estava decepcionado consigo mesmo. E ele descobriu na cama da morte que perfeito só um, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas a boa notícia é que agora há mais de 225 anos, John Wesley está na presença de Deus, sem pecado, sem dúvida e sem medo, como ele sempre desejou viver. Por quê? Porque na presença de Deus, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Lembremos-nos mais uma vez da promessa de João, porque assim como é, o veremos. Paulo disse para aquela igreja: como ficar aí parados e pecando contra Deus, sabendo que um dia a morte será derrotada, sabendo que um dia nós iremos para o céu e seremos perfeitos. E em terceiro lugar, Paulo disse que o nosso trabalho será recompensado, não só nesta vida, mas na vida vindoura. E ele diz, portanto é uma conclusão, portanto, já que o nosso corpo será glorificado, portanto, já que um dia nós seremos perfeitos, portanto, já que a nossa morte será tragada na vitória, o que devemos fazer? Primeiro,
devemos ser firmes e constantes. Paulo ele foi redundante, porque ele usou 2 sinônimos, firmes e constantes. Mas a palavra constante é um pouquinho mais forte, emocionalmente mais forte. Mas as 2 palavras significam a mesma coisa, imutáveis. Portanto, Paulo quer que nós sejamos imutáveis. Que você não saia do seu lugar, que você fique firme e constante o tempo todo de sua vida. Seja imutável. Contra o quê? Contra a força do pecado. O pecado, de vez em quando, ele vai afetar a nós ou alguém da nossa família. Alguém sempre vai cair em pecado. Alguém sempre vai decepcionar. Alguém sempre vai falhar. Mas Paulo está dizendo, olha, mesmo quando o pecado atacar, fique no seu lugar. Imutável contra a força da culpa. A culpa, ela pesa mais que 1 tonelada. E ela tira as pessoas da igreja, ela rouba a nossa paz, a nossa alegria, ela nos desanima e tenta nos convencer que não servimos para estarmos no meio do povo de Deus. Imutáveis contra o desânimo, seja dos outros ou nosso, porque o desânimo dos outros também nos desanima. Imutáveis contra a força do medo. Medo é a estratégia do diabo, é através do medo. Ele quer nos tirar da vontade perfeita de Deus. Imutáveis contra a força da carne. Porque nós só temos 3 inimigos neste mundo: Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Imutáveis contra as forças das más amizades e das heresias. Heresia é tudo aquilo que causa divisão, separação entre as pessoas. Você tem sido imutável na sua fé? Você sabe que depois de 5 anos fechado, o Instituto Batista Ebenezer, de onde eu me formei, de onde o pastor Marcelo se formou, reabriu as suas portas. E havia um buraco tão enorme na região de Ribeirão Preto, que quando o Instituto abriu as portas, nós recebemos de uma única vez 50 alunos. 50 alunos de várias igrejas da região. Na hora, todos ficaram eufóricos. Mas 50 alunos, muitos alunos, as classes eram pequenas, não caberiam tantos alunos no mesmo local. Tivemos que dividir os alunos em 2 turmas, A e B. Mesmo assim, as classes ainda estavam pequenas. E alguém bastante eufórico disse, vamos alugar um galpão, vamos alugar um prédio para o Instituto Batista Ebenezer. E eu disse, espere aí, ainda não é hora. Uma coisa é começar com 50 alunos. Outra coisa bem diferente é terminar com 50 alunos. E infelizmente eu tinha razão. Apenas um semestre depois, cerca de 13 alunos já haviam desistido do Instituto Batista Ebenezer. Um dos alunos até um dia me perguntou, pastor, o senhor está decepcionado porque eu saí do Instituto? E eu disse para ele, decepcionado que você saiu? Não, eu estou decepcionado porque você entrou, porque quando você entra, você não desiste nunca, é a obra de Deus, amém, irmãos? Você entra para fazer a obra de Deus, não desista. E é sobre isso que Paulo está falando, não desista. Mas Paulo, nós somos uma igreja pecaminosa. Você mesmo nos corrigiu. Imoralidade, rivalidade, orgulho, apatia espiritual, glutonaria. E você pode, estender a lista de pecados. Mesmo assim você está dizendo, não desista. Não desista. O que mais devemos fazer? Paulo disse, devemos ser abundantes. Não basta apenas ser firme e constante. Olha, há muitas pessoas que são firmes. Elas estão no mesmo lugar há 23 anos. Mas não são abundantes. Paulo disse firmes e abundantes. E esta palavra abundante, literalmente significa deixar sobrar.
deixar sobrar. Não basta apenas fazer a obra de Deus, mas fazê-la da melhor maneira possível. Fazer além do que se esperam de nós. Infelizmente, hoje em dia, a maioria dos crentes podem ser comparados ou comparada àquele carro que nós tiramos de uma concessionária. Compramos o carro e ele anda apenas com o cheiro da gasolina. Tem gasolina o suficiente para chegar no próximo posto. Porque se você não parar no próximo posto, seu carro 0 quilômetro te deixa na mão. Porque eles não colocam gasolina no tanque. Não é verdade? E você tem que parar no próximo posto correndo. Porque eles só colocam um pouquinho de gasolina para você chegar no próximo posto. E assim também, muitos crentes só têm fé suficiente para frequentar um culto da igreja, mas não todos. Só têm fé o suficiente para entregar o dízimo, mas não para participar na promessa de fé para missões. Só tem fé o suficiente para convidar alguém para visitar a igreja, mas não para evangelizar, falar de Cristo para aquela pessoa. Tem fé suficiente para perdoar uma ofensa, mas não para esquecê-la. Tem fé suficiente para passar de ano, mas não para estudar e tirar boas notas. Na obra de Deus, nós não podemos ser assim. Paulo disse que temos que abundar e superabundar na obra de Deus, porque é para Deus. Ele disse: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo, diga alguém, fazei-o de todo, superabundar, como ao Senhor e não aos homens. Nós não podemos ser servos inúteis. Certa vez um crente me disse: pastor, eu sou pior que um servo inútil. Na hora eu não entendi o que ele quis dizer. Será que ele estava tendo uma crise de autocomiseração? Dó de si mesmo? Pastor, eu sou pior que um servo inútil, porque eu não estou fazendo nada para Deus, nem o que me é mandado. Se eu estivesse fazendo pelo menos a minha obrigação, eu seria apenas um servo inútil. Mas como nem isso, eu sou pior que um servo inútil. E realmente, foi isso que Jesus ensinou. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então Paulo ele está dizendo para nós sermos firmes e constantes e sempre abundantes. Não sejamos servos inúteis, fazendo só o necessário, mas vamos andar uma milha a mais. Vamos, se alguém nos pedir a túnica, vamos entregar também a capa. Ou seja, vamos trabalhar para sobrar. E não apenas o que é necessário. Paulo ele está mostrando, irmãos, ou nós nos envolvemos com a obra de Deus, ou nós vamos nos envolver com o pecado. Vai sobrar tempo para brigas, divisões, vai sobrar tempo para imoralidade, lascívia, vícios, vai sobrar tempo para diversões escusas. Quem não trabalha para Deus, acaba trabalhando para o diabo. A solução de Paulo para uma igreja carnal foi esta: sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão quando é feito no Senhor. Recompensas nesta e na vida vindoura. Paulo disse: não fiquem aí parado. Recompensas nesta e na vida vindoura, mas só para quem trabalhou com firmeza e abundância.
Portanto, já que um dia você e eu vamos herdar um corpo glorificado, portanto, já que um dia você e eu seremos perfeitos, portanto, já que um dia você e eu não mais morreremos, porque morrendo nós estamos agora. Portanto, já que um dia nossas obras serão reconhecidas, portanto, vamos ser firmes, constantes, imutáveis. Não importa se nossos parentes mais próximos estejam se desviando, nós não temos que seguir os passos deles. Não importa se os melhores crentes da igreja estejam se desviando, nós somos imutáveis. Nós vamos permanecer firmes e constantes. Mas não basta apenas isso. Não basta apenas permanecer no seu lugar. Você precisa deixar sobrar. Fazer muito além do que é esperado. Você precisa surpreender Deus e os outros, fazendo além do que é esperado de você. Cá entre nós, não é isso que tem faltado em nossas vidas? Fazer mais. O duro é que, quando um pastor faz mais do que é esperado, é obrigação dele, ele é pastor. Quando um crente faz mais do que é esperado, ele é fanático, ele é bitolado. Na verdade, não é ele que é bitolado. É quem critica que é bitolado. Bitolado neste mundo, bitolado nesta carne e bitolado no pecado. Bitolado é quem acha que servir a Deus com abundância é fanatismo. Sabe por quê? Porque esse corpo é transitório. Esse corpo é passageiro. Um médico disse que se você é uma pessoa que exercita todos os dias, você está no máximo, sendo conservador, acrescentando apenas de 3 a 4 anos a mais de vida. Não adianta. Pode tomar todos os cuidados do mundo. Nós estamos morrendo. Se isso não é suficiente para você desistir desse mundo e se apegar com Deus, então eu não sei mais o que seria suficiente. Pense. Portanto, meus amados irmãos, vamos fechar os olhos. Paulo, ele fez